Audiobook. O cérebro da criança. 12 estratégias para apoiar o desenvolvimento mental do seu filho e fortalecer sua família. De Daniel Siegel e Tina Brisson. Adquira o livro no link na descrição. Capítulo 4. Mate as borboletas. Integrando a memória para crescimento e cura. De jeito nenhum vou fazer aulas de natação neste verão. O filho de 7 anos de Tina fez essa declaração decidida quando descobriu que os pais o haviam matriculado em aulas na piscina da escola local. Sentado à mesa do jantar, ele olhou furioso para a mãe e para o pai, lançando a mandíbula para frente e comprimindo os olhos. Tina olhou para o marido, Scott, que encolheu os ombros, como que dizendo: tudo bem, eu falo primeiro. Não estou entendendo. Você adora nadar. Exatamente, papai, aí é que está. Ele pareceu um pouco sarcástico. Eu já sei nadar. Scott assentiu com a cabeça. Sabemos disso. As aulas são para ajudá-lo a melhorar. Tina acrescentou: além disso, Henry vai fazer também. Vocês dois ficarão juntos todos os dias da semana que vem. Ele sacudiu a cabeça. De jeito nenhum. Não quero saber. Olhou para o próprio prato e um sinal de medo invadiu sua voz decidida. Por favor, não me obriguem a fazer isso. Scott e Tina se entreolharam, disseram que pensariam a respeito e continuariam a conversa mais tarde, mas ficaram chocados. Era absolutamente incomum o filho rejeitar qualquer atividade com Henry, o melhor amigo dele, especialmente algo relacionado à atividade física. Situações assim surgem o tempo todo para os pais, quando ficam completamente desconcertados pela forma como o filho reage a algo que eles dizem. Quando medo, raiva, frustração e outras emoções intensas oprimem as crianças e elas agem de uma maneira sem sentido, talvez o motivo seja fácil de corrigir. Podem simplesmente estar com fome ou cansadas. Ou podem ter ficado tempo demais andando de carro. Ou talvez isso ocorra porque tem 2 anos, ou 3, ou 4, ou 5, ou 15. Outras vezes, as crianças fazem cena ou se comportam de um modo diferente por motivos mais profundos. Por exemplo, quando Tina e Scott conversaram mais tarde naquela noite, concordaram que a surpreendente reação do cérebro direito do filho provavelmente era o resultado de uma experiência ligeiramente traumática que ele tivera 3 anos antes, na qual provavelmente ele sequer pensara. Tina sabia que aquele era um ótimo momento para expor ao filho alguns fatos importantes sobre o cérebro, então foi o que fez na hora de dormir naquela noite. Antes que falemos sobre essa conversa, precisamos primeiro explicar o que Tina estava tentando ao conversar com o filho. Ela sabia que uma das melhores maneiras de ajudar uma criança a lidar com experiências difíceis é compreender questões básicas sobre a ciência de como a memória funciona no cérebro. Memória e o cérebro. 2 mitos. Vamos começar com 2 mitos sobre a memória. Mito número 1. A memória é um arquivo mental. Quando pensamos em nosso primeiro encontro ou no nascimento de nosso filho, apenas abrimos a gaveta de arquivos certa do cérebro e acessamos essa memória. Seria legal e conveniente se isso fosse verdade, mas simplesmente não é assim que o cérebro funciona. Não há milhares de pequenos arquivos de memória na sua cabeça esperando que você os acesse e traga-os à consciência para pensar neles. Em vez disso, a memória tem tudo a ver com associações. Como uma máquina de associação, o cérebro processa algo no momento presente, uma ideia, um sentimento, um cheiro, uma imagem, e relaciona essa experiência com experiências parecidas do passado. Essas experiências anteriores influenciam muito como compreendemos o que vemos ou sentimos. Essa influência ocorre por causa de associações no cérebro, onde diferentes neurônios, ou células cerebrais, se ligam uns aos outros. Então, basicamente, memória é a forma como um evento do passado nos influencia no presente. Por exemplo, imagine que você encontrou uma velha chupeta entre as almofadas do sofá. Que tipo de emoções e memórias sentiria? Se ainda tem um bebê em casa, talvez nada muito relevante. Mas se faz alguns anos que seu caçula parou de usar chupeta, talvez você seja tomado por associações sentimentais. Talvez se lembre de como ela parecia gigante na boca do seu recém-nascido ou da rapidez com que se mexeu na primeira vez em que seu filho pequeno dividiu a chupeta com o cachorro. Ou talvez reviva aquela noite triste em que todos deram adeus às chupetas para sempre. No momento em que você a encontra, todos os tipos de associação voltam à sua consciência, causando um impacto em seus sentimentos e humores do presente com base em fortes associações do passado. Memória é basicamente isso, associação. Sem complicar muito, eis o que acontece no cérebro: toda vez que passamos por uma experiência, neurônios disparam ou ativam-se com sinais elétricos. Quando essas células cerebrais disparam, elas se ligam ou se juntam a outros neurônios. Essas ligações criam associações.
Como explicamos na introdução, isso significa que toda experiência literalmente muda a constituição física do cérebro, uma vez que os neurônios estão constantemente sendo conectados e separados, com base nas nossas experiências. Neurocientistas explicam esse processo dizendo que neurônios que disparam juntos se ligam juntos. Em outras palavras, toda nova experiência faz determinados neurônios dispararem e, quando isso acontece, ligam-se ou se conectam com outros neurônios que estejam disparando ao mesmo tempo. Isso não combina com a sua experiência. A simples menção de morder um limão pode nos fazer salivar. Ou uma música no carro nos transporta para uma encabulada dança lenta no tempo de escola. Lembra-se de quando você deu à sua filha de 4 anos um chiclete depois da aula de balé aquela única vez? O que ela queria e esperava depois de todas as aulas de balé desde esse episódio? É claro, chiclete. Por quê? Porque os neurônios do final de aula de balé dela haviam disparado e se ligado com os neurônios do chiclete. Neurônios que disparam juntos se ligam juntos. É assim que a memória funciona. Uma experiência, o final da aula de balé, faz certos neurônios dispararem, os quais podem se ligar a neurônios de outra experiência, ganhar chiclete. Então, toda vez que passamos pela primeira experiência, nosso cérebro a conecta com a segunda. Dessa forma, quando a aula de balé termina, nosso cérebro tem a expectativa de ganhar chiclete. O gatilho pode ser um acontecimento interno, um pensamento ou um sentimento, ou externo que o cérebro associa com algo do passado. Independentemente, essa memória provocada estabelece expectativas em relação ao futuro. O cérebro se prepara continuamente para o futuro com base no que aconteceu antes. Memórias moldam nossas percepções atuais, fazendo-nos prever o que acontecerá a seguir. Nosso passado molda nosso presente e nosso futuro por meio de associações dentro do cérebro. Mito número 2. A memória é uma fotocopiadora. Quando acessamos memórias, vemos reproduções precisas e exatas do que aconteceu no passado. Você se lembra de si mesmo em seu primeiro encontro com roupas e cabelos ridículos e acha graça do próprio nervosismo. Ou vê o médico segurando seu bebê recém-nascido e revive as emoções intensas daquele momento. Mais uma vez, não é exatamente assim que acontece. Bom, as roupas e os cabelos ridículos podem realmente ser um fato, mas a memória não é uma reprodução exata dos eventos do passado. Sempre que recuperamos uma memória, nós a alteramos. O que você recorda pode ser exatamente o que aconteceu, mas o simples ato de relembrar uma experiência a modifica, às vezes de maneira significativa. Cientificamente, a recuperação da memória ativa um conjunto neural parecido com, mas não idêntico, aquele criado no momento da codificação. Dessa forma, as memórias são distorcidas, às vezes ligeira, às vezes extremamente, embora você acredite estar sendo preciso. Todos nós já tivemos uma conversa com um irmão ou marido em que, ao contarmos uma história, eles dizem, não foi assim que aconteceu. Nosso estado de espírito quando a memória foi codificada e o estado de espírito de quando a recordamos influenciam e modificam a própria memória. Assim, a história que você realmente conta é menos história e mais ficção histórica. Mantenha esses dois mitos em mente enquanto falamos nas próximas páginas sobre seus filhos e a forma como as experiências passadas provocam um impacto neles. Lembre-se de que a memória se trata de ligações no cérebro, e não de arquivos organizados em ordem alfabética para serem acessados sempre que necessário, e memórias recuperadas são, por definição, vulneráveis à distorção, e não fotocópias precisas e detalhadas do seu passado. A verdade sobre a memória. Vamos ficar explícitos e implícitos. Pense na sua memória para trocar uma fralda. Quando se aproxima de um trocador, você não determina ativamente os passos do processo. Muito bem, primeiro coloque o bebê sobre o trocador. Agora, abra o pijama e tire a fralda molhada. Coloque a fralda limpa embaixo do bebê e, não, nada disso é necessário. Quando trocamos uma fralda, simplesmente fazemos isso. Você já trocou tantas vezes antes que sequer pensa no que está fazendo. Seu cérebro dispara conjuntos de neurônios e faz você abrir os adesivos, tirar a fralda, pegar um lenço umedecido e assim por diante, tudo sem perceber que está se lembrando de como faz isso. Esse é um tipo de memória, experiências passadas, a troca de uma fralda depois da outra, influenciam seu comportamento no presente, a troca dessa fralda em particular, sem qualquer percepção de que a sua memória foi provocada. Se, por outro lado, você pensar no dia em que trocou uma fralda pela primeira vez, talvez faça uma pequena pausa, varra a memória e surja com uma imagem de si mesmo segurando nervosamente o tornozelo de um bebê, fazendo uma careta para o que encontrou na fralda e depois se esforçando para adivinhar o que deve fazer em seguida. Quando pensa ativamente nessas imagens e emoções, está ciente de que está se lembrando de algo do passado. Isso também é memória, mas é diferente da memória que permite que você troque uma fralda agora sem sequer pensar no assunto.
Esses dois tipos de memória se entrelaçam e trabalham juntas em sua vida cotidiana normal. A memória que permite que você troque seu bebê sem saber que está lembrando é chamada implícita. Sua capacidade de recordar o aprendizado para trocar uma fralda, ou qualquer outro momento específico, é a memória explícita. Normalmente, quando pensamos na memória, falamos sobre o que tecnicamente é a memória explícita, uma recordação consciente de uma experiência passada. Contudo, precisamos conhecer ambos os tipos de memória, para o nosso próprio bem e para o bem de nossos filhos. Ao termos uma noção clara desses dois tipos diferentes de memória, podemos oferecer a nossos filhos o que eles precisam enquanto crescem, amadurecem e lidam com experiências difíceis. Vamos começar enfocando as memórias implícitas, que iniciam sua formação no instante em que nascemos. Dan conta uma história sobre um estudo de pesquisa informal que realizou na própria família. Quando minha mulher estava grávida de nossos 2 filhos, eu costumava cantar para eles no útero. Era uma antiga canção russa que minha avó cantava para mim, uma canção infantil sobre o amor dela pela vida e pela mãe, que sempre haja sol, que sempre haja tempos felizes, que sempre haja a mamãe e que sempre haja eu. Eu a cantava, em russo e inglês, durante o último trimestre de gravidez, período em que o sistema auditivo estava conectado o suficiente para registrar o som chegando através do líquido amniótico. Então, na primeira semana depois que cada um de meus filhos nasceu, convidei um colega para fazer um estudo de pesquisa. Não foi controlado, mas foi divertido. Sem revelar a canção pré-natal, cantei 3 canções diferentes. Sem dúvida, quando os bebês ouviam a canção conhecida, os olhos deles se abriam mais e ficavam mais alertas, de modo que meu colega conseguiu identificar facilmente a mudança no nível de atenção deles. Uma memória perceptiva havia sido codificada, agora meus filhos não me deixam cantá-la. Provavelmente, soava melhor embaixo d'água. Os filhos recém-nascidos de Dan reconheciam sua voz e a canção russa porque essa informação havia sido codificada em seus cérebros como memórias implícitas. Codificamos a memória implícita ao longo da vida. Nos primeiros 18 meses, codificamos apenas implicitamente. Um bebê codifica cheiros, sabores, sons da casa e dos pais, sensações da barriga quando está com fome, a delícia do leite morno, a forma como a mãe fica tensa em resposta à chegada de determinado parente. A memória implícita codifica nossas percepções, emoções e sensações corporais. Conforme ficamos mais velhos, comportamentos como aprender a rastejar, caminhar, andar de bicicleta e até trocar uma fralda. O que é fundamental compreender em relação à memória implícita, especialmente quando se trata de nossos filhos e de seus medos e frustrações, é que ela nos faz formar expectativas sobre a forma como o mundo funciona com base em nossas experiências prévias. Lembra-se da conexão entre balé e chiclete? Como neurônios que disparam juntos se ligam juntos, criamos determinados modelos mentais com base no que aconteceu no passado. Se você abraçar seu filho pequeno toda vez que voltar para casa do trabalho à noite, ele terá um modelo mental em que o seu retorno será repleto de afeto e conexão. Isso ocorre porque a memória implícita cria a preparação e o cérebro apronta-se para reagir de determinada maneira. Quando você chega em casa, seu filho espera um abraço. Não apenas o mundo interno dele está preparado para receber esse gesto de carinho, como ele mexerá os braços com expectativa quando ouvir seu carro entrando na garagem. Conforme ele ficar mais velho, a preparação continuará operando com comportamentos mais complexos. Alguns anos mais tarde, se um professor de piano frequentemente criticar a forma de ele tocar, ele poderá criar um modelo mental de que não gosta de piano ou mesmo de que não é uma pessoa musical. Uma versão mais extrema desse processo ocorre no caso do transtorno do estresse pós-traumático, TEPT, em que uma memória implícita de uma experiência perturbadora se torna codificada no cérebro de uma pessoa e um determinado som ou uma imagem ativa essa memória sem que a pessoa sequer se dê conta de que se trata de uma memória. A memória implícita é basicamente um processo evolutivo que nos mantém seguros e fora de perigo. Liberta-nos para conseguirmos reagir rapidamente ou mesmo automatizarmos nossas reações em momentos de perigo sem termos de recordar ativa ou intencionalmente experiências semelhantes prévias. Como pais, isso significa que quando nossos filhos parecem reagir de maneiras extraordinariamente insensatas, temos de considerar se uma memória implícita não criou um modelo mental que precisamos ajudá-los a explorar. Foi o que Tina fez com o filho quando o pôs na cama e conversou sobre as aulas de natação. A conversa deles foi mais ou menos assim. Você pode me dizer o que está acontecendo com a natação? Não sei, mamãe. Só não quero fazer. Você tem medo de algo? Acho que sim. Sinto um monte de borboletas no estômago. Então vamos falar sobre essas borboletas. Você sabia que o nosso cérebro se lembra de coisas mesmo quando não sabemos que estamos lembrando? Não entendi. Tudo bem. Deixe-me explicar melhor. Você lembra que já teve uma experiência ruim com aulas de natação? Ah, sim.
Você se lembra daquele lugar aonde fomos? Eles eram muito severos lá. Aqueles professores eram muito rígidos. Eles me fizeram saltar do trampolim. Empurraram minha cabeça para baixo d'água e fizeram-me prender o fôlego por um tempão. Foi muito tempo atrás, não foi? E sabe do que mais? Acho que isso tem muito a ver com o fato de você não querer ter aulas de natação agora. Você acha? Sim. Sabe que muitas vezes quando fazemos coisas, sejam boas ou ruins, nosso cérebro e nosso corpo se lembram delas. Então, quando digo estádio Dogger, você sorri. Está sentindo o que acontece dentro de você agora? O que o seu cérebro e o seu corpo estão lhe dizendo? Como você se sente? Empolgado? Sim. Estou vendo isso em seu rosto. Você sente borboletas no estômago? De jeito nenhum. Quando digo aulas de natação, isso muda a forma como você se sente. E as borboletas voltaram. Sim. Não quero ir, mas olhe só o que acho que está acontecendo. O seu cérebro é incrível. Uma das funções importantes dele é manter você seguro. Sabe, seu cérebro está sempre conferindo tudo e dizendo, isto é bom ou isto é ruim. Então, quando digo estádio Dogger, seu cérebro diz, ótimo. Vamos lá, esse é um lugar divertido. Mas quando digo aulas de natação, seu cérebro diz, má ideia. Não vá. Exatamente. O motivo pelo qual seu cérebro fica tão empolgado quando digo estádio Dogger é porque você teve boas experiências lá. Provavelmente, não se lembra dos detalhes de todos os jogos, mas, ainda assim, tem uma boa sensação geral sobre tudo. Tina abordou o assunto apenas estabelecendo o conceito de que certas memórias podem nos afetar sem termos consciência de que algo veio do passado. Provavelmente, você entende por que o filho dela não queria frequentar as aulas de natação. Um dos maiores problemas era que ele não fazia ideia de por que estava nervoso. Ele apenas sabia que não queria ir, mas quando Tina explicou de onde os sentimentos dele estavam vindo, ele começou a desenvolver alguma consciência que o deixou assumir o controle sobre o que estava acontecendo no cérebro dele, de modo que pode começar a recompor suas experiências e seus sentimentos. Eles conversaram um pouco mais, então, Tina apresentou algumas ferramentas práticas que ele poderia usar quando se sentisse nervoso com as aulas de natação, algumas das mesmas ferramentas que discutiremos com você adiante. Eis como se deu o fim da conversa. Tudo bem. Então, agora, você sabe que o motivo do seu medo é que você teve experiências ruins antes. Acho que sim. Mas agora você está mais velho, sabe mais e pode pensar em nadar de um jeito totalmente diferente. Então, vamos fazer algumas coisas para ajudá-lo a se sentir melhor. Uma delas é começar a pensar em todas as lembranças boas e divertidas que você teve nadando. Você consegue se recordar de alguma delas? É claro que sim. Quando nadei com Henry na semana passada. Certo? Ótimo. Você também pode conversar com o seu cérebro. É sério. Na verdade, é uma das melhores coisas que você pode fazer. Você pode dizer, cérebro, obrigado por tentar me manter seguro e me proteger, mas não preciso mais sentir medo de fazer natação. Serão aulas novas com um novo professor, uma nova piscina e, na verdade, já sei nadar. Então, cérebro, simplesmente vou soprar as borboletas da minha barriga com umas respirações grandes e lentas assim. Vou enfocar apenas as coisas boas ao fazer natação. Parece estranho conversar assim com o seu cérebro? Mais ou menos. Eu sei que é engraçado e meio estranho. Mas você vê como pode funcionar. O que você poderia dizer ao seu cérebro para acalmar seu corpo e sentir-se mais seguro e melhor em relação às aulas de natação? O que você poderia dizer mentalmente? Aquelas aulas de natação ruins ficaram no passado. Essas aulas de natação são novas e já sei nadar. Exatamente. Como você se sente nadando de modo geral? Ótimo! Agora, vamos fazer mais uma coisa. O que você pode fazer ou dizer ao seu cérebro caso comece a se sentir nervoso quando formos para as aulas de natação? Vamos estabelecer um código para você lembrar que esses sentimentos pertencem ao passado. Não sei. Mate as borboletas. Porque as borboletas são de muito tempo atrás e você não precisa mais delas na sua barriga, certo? Certo, adorei. Estou feliz por você estar rindo disso agora. Contudo, não podemos pensar em um código menos violento. Que tal liberte as borboletas ou solte as borboletas? Eu gosto do mate. Tudo bem. Então é mate as borboletas. Ótimo. Perceba que a principal coisa que Tina fez aqui foi contar a história de onde os medos do filho vinham. Ela usou a narrativa para ajudar suas memórias implícitas a se tornarem explícitas e repletas de significado, para não agirem nele com tamanho poder oculto. Depois que as memórias implícitas dele sobre as desagradáveis aulas de natação foram trazidas à luz da consciência, ele conseguiu lidar facilmente com os medos do presente. É nessa transformação, de implícitas para explícitas, que o verdadeiro poder da memória integradora traz percepção, compreensão e até mesmo cura.
integrando as memórias implícitas e explícitas, montando o quebra-cabeças da mente. As memórias implícitas são frequentemente positivas e funcionam em nosso favor, como quando esperamos totalmente ser amados por quem nos cerca porque sempre fomos amados. Se contamos com nossos pais para nos reconfortarem quando estamos sofrendo, como sempre fizeram isso antes, é porque uma série de memórias implícitas positivas foi armazenada dentro de nós. Mas as memórias implícitas também podem ser negativas, como quando tivemos repetidamente a experiência oposta de nossos pais ficarem irritados ou se desinteressarem por nossos momentos de aflição. O problema com a memória implícita, especialmente com uma experiência dolorosa ou negativa, é que, quando não temos consciência dela, torna-se uma mina terrestre enterrada que pode limitar-nos de maneiras significativas e por vezes debilitantes. O cérebro se lembra de muitos acontecimentos, quer tenhamos consciência deles ou não. Então, quando temos experiências difíceis, como um tornozelo torcido ou a morte de alguém que amamos, esses momentos dolorosos ficam embutidos em nosso cérebro e começam a nos afetar. Embora não tenhamos consciência de suas origens no passado, as memórias implícitas ainda são capazes de criar medo, fuga, tristeza e outras emoções e sensações corporais dolorosas. Isso ajuda a explicar por que crianças, assim como adultos, costumam reagir de modo intenso a situações sem terem consciência de por que estão tão perturbadas. A menos que consigam ver um sentido em suas memórias dolorosas, podem experimentar distúrbios de sono, fobias debilitantes e outros problemas. Então, como ajudar nossos filhos quando estão sofrendo com os efeitos de experiências negativas passadas? Lançamos a luz da consciência sobre essas memórias implícitas, tornando-as explícitas, para que eles tenham consciência e lidem com elas de maneira intencional. Às vezes, os pais têm a esperança de que os filhos simplesmente esquecerão experiências dolorosas porque passaram, mas o que as crianças realmente precisam é que os pais lhes ensinem maneiras saudáveis de integrar memórias implícitas e explícitas, transformando até mesmo experiências dolorosas em fontes de poder e autocompreensão. Há uma parte de nosso cérebro cuja função é fazer apenas isso, integrar nossas memórias implícitas e explícitas, para que possamos compreender mais completamente o mundo e nós mesmos. Essa parte é chamada hipocampo e pode ser considerada o mecanismo de busca da recuperação de memória. O hipocampo trabalha com diferentes partes do nosso cérebro para pegar todas as imagens, emoções e sensações da memória implícita e reuni-las de tal modo que possam se tornar retratos montados que integram a compreensão explícita de nossas experiências passadas. Pense no hipocampo como um mestre montador de quebra-cabeças que junta as peças da memória implícita. Quando as imagens e sensações da experiência permanecem apenas na forma implícita e não são integradas pelo hipocampo, ficam isoladas umas das outras e completamente desordenadas em nosso cérebro. Em vez de termos um retrato claro e completo, um quebra-cabeça montado, nossas memórias implícitas permanecem como peças espalhadas dele. Assim, falta-nos clareza sobre nossa própria narrativa em desenvolvimento, que define explicitamente quem somos. O pior é que essas memórias apenas implícitas continuam a moldar a forma como vemos e interagimos com nossa realidade imediata. Afetam a noção de quem somos de um instante a outro, tudo sem que sequer tenhamos consciência de que estão afetando a forma como interagimos com nosso mundo. É fundamental, portanto, que montemos essas peças implícitas de quebra-cabeça em uma forma explícita com o objetivo de refletir sobre o impacto delas em nossa vida. É aí que entra o hipocampo. Ao realizar a importante função de integrar memórias implícitas e explícitas, permite que nos tornemos os autores ativos de nossa história de vida. Quando Tina conversou com o filho sobre as associações temerosas dele com as aulas de natação, estava simplesmente ajudando o hipocampo dele a fazer seu trabalho. Não foi preciso muito esforço para as memórias implícitas dele se tornarem explícitas, para ele lidar com o próprio medo e encontrar sentido tanto em sua experiência dolorosa do passado quanto em como esta ainda o estava afetando no presente. Quando não damos espaço para as crianças expressarem seus sentimentos e relembrarem o que ocorreu depois de um acontecimento avassalador, suas memórias apenas implícitas permanecem na forma desintegrada, deixando-as sem condições de ver sentido em suas experiências. Mas quando ajudamos nossos filhos a integrarem o passado com o presente, eles conseguem ver sentido no que está acontecendo dentro deles e obter controle em como pensam e se comportam. Quanto mais você promover esse tipo de integração da memória em seu filho, menos frequentes serão as respostas irracionais ao que está acontecendo no momento, pois são, na realidade, reações que sobraram do passado. Não estamos dizendo que a integração da memória é uma panaceia que prevenirá todas as explosões e reações irracionais, mas é uma ferramenta poderosa para lidar com experiências difíceis do passado, e você gostará de saber disso na próxima vez que seu filho estiver com dificuldades por algum motivo desconhecido.
Quando seu filho de 5 anos não conseguir encontrar a luzinha para completar o carrinho de Luke Skywalker e berrar descontroladamente com aquela loja de Lego idiota, isso poderá não ter nada a ver com alguma memória implícita inspirada em George Lucas. Na verdade, antes de analisar a situação, pare e confira o básico. Seu pequeno Jedi não está simplesmente com fome, raiva, sentindo-se solitário ou cansado. Se estiver, esses problemas poderão ser facilmente resolvidos. Dê-lhe uma maçã. Ouça os sentimentos de frustração dele. Passe alguns minutos ao seu lado, ajudando-o a localizar a peça perdida. Coloque-o na cama mais cedo, para ele recuperar o sono e lidar melhor consigo mesmo no dia seguinte. Normalmente, as crianças fazem o melhor que podem e apenas precisam que nós atendamos às suas necessidades básicas. Conforme você aprender mais sobre o cérebro e pensar em todas as informações que estamos oferecendo aqui, não esqueça as coisas simples e óbvias, aquelas que você já sabe. O bom senso pode levar você muito longe. No entanto, se identificar que algo mais grave está acontecendo, é uma boa ideia pensar nas experiências do passado que podem estar afetando a situação presente. Talvez você nem sempre consiga relacionar a reatividade do seu filho com um acontecimento específico do passado, então não force uma conexão que não existe. Mas se sentir que um acontecimento prévio pode estar influenciando as ações do seu filho, veja a seguir algumas maneiras práticas para muni-lo de ferramentas que o ajudarão a integrar suas memórias implícitas e explícitas e obter mais controle sobre a forma como responde às circunstâncias do presente. O que você pode fazer, ajudando seu filho a integrar as memórias implícitas e explícitas? Estratégia do cérebro por inteiro número 6. Usar o controle remoto da mente, reproduzindo lembranças. Mais uma vez, uma das maneiras mais efetivas de promover a integração é contar histórias. No capítulo 2, falamos sobre a importância da narrativa na integração dos hemisférios esquerdo e direito. Contar histórias é também uma atividade poderosa para integrar as memórias implícitas e explícitas. Mas, às vezes, se uma criança está sentindo os efeitos de uma experiência especialmente dolorosa do passado, pode não estar pronta para se lembrar de toda a experiência. Nesse caso, você pode apresentar-lhe seu DVD player interno, que vem com um controle remoto que lhe permite passar novamente uma experiência na mente, podendo pausá-lo, voltá-lo e avançá-lo. Assim como podemos avançar as partes assustadoras de um filme ou voltar para ver a cena preferida mais uma vez, o controle remoto da mente é uma ferramenta que dá a seu filho algum controle enquanto ele revisita uma memória desagradável. Eis como um pai usou essa técnica. O filho de 10 anos de David, Eli, surpreendeu-o dizendo que não queria participar da corrida de carrinhos de madeira com sua turma de lobinhos. David ficou surpreso porque um dos pontos altos dos invernos de Eli era trabalhar com o pai enquanto ambos esculpiam, moldavam e pintavam um bloco de madeira até ele se transformar em um carro esportivo. Depois de várias conversas, David se deu conta de que Eli não estava disposto a chegar nem perto das ferramentas de trabalho com madeira, especialmente as que tinham lâminas. Daí foi relativamente fácil fazer a conexão entre a nova fobia de Eli e um episódio ocorrido meses antes. No verão anterior, Eli havia levado seu canivete ao parque sem a permissão dos pais. Ele e o amigo Ryan se divertiram cortando e talhando com o canivete, até ocorrer um acidente. Enquanto cortava uma raiz, Ryan enfiou a lâmina na perna, que sangrou muito, e precisou ser levado de ambulância até o pronto-socorro. Alguns pontos depois, ele estava ótimo e sequer pareceu traumatizado com o acontecimento. Contudo, ele ficou preocupado enquanto esperava em casa, imaginando se Ryan estava bem. Por ser compassivo e responsável, ele não conseguiu superar o fato de que havia sido o canivete dele, levado ao parque sem permissão, que machucara o amigo e causará tantos problemas. Os pais de ambos os meninos os reuniram naquela noite e deixaram que contassem o que havia acontecido, e ambos aparentemente seguiram em frente. Só que agora, meses mais tarde, a memória estava claramente trabalhando em Eli, sem seu conhecimento. Ele não tinha consciência de que estava com medo das ferramentas de marcenaria por causa do que havia ocorrido com Ryan e o canivete. David decidiu ajudar Eli a pegar aquela memória implícita e torná-la explícita. Chamou o filho na garagem, onde havia exposto as ferramentas. Assim que entrou na garagem e viu a serra elétrica, Eli arregalou os olhos e o pai viu o medo em seu rosto. Ele tentou transparecer tranquilidade ao dizer: "Papai, não quero participar da corrida de carros de madeira este ano." David respondeu com sua voz mais carinhosa: "Eu sei, filho, e também acho que sei o porquê." Ele conversou com Eli sobre a conexão entre a corrida de carros de madeira e o acidente com o canivete, mas Eli resistiu à explicação. Ele disse: "Não, não é isso. Só estou muito ocupado com a escola." Mas David o pressionou: "Sei que você está ocupado, mas acho que há mais nessa história do que isso. Vamos falar só mais uma vez sobre o que aconteceu naquele dia no parque." O
O rosto de Eli demonstrou medo. Papai, foi há muito tempo. Não precisamos conversar sobre isso. David o tranquilizou mais uma vez, então ensinou a ele uma técnica poderosa para lidar com memórias dolorosas. Ele disse ao filho: vou contar a história com você, exatamente como me contou no verão passado. Quero que você imagine a história na sua cabeça, como se estivesse assistindo a um DVD dentro do seu cérebro. Ele interrompeu: papai, eu realmente não quero fazer isso. Eu sei que não, David respondeu. Mas é aí que entra a parte boa. Quero que você imagine que está segurando um controle remoto, exatamente como o que usamos quando vemos filmes em casa. Quando eu chegar a uma parte da história em que você não quer pensar, basta apertar o pause. Quando você disser pause, eu paro. Daí podemos avançar essa cena. Podemos fazer isso? Eli respondeu lentamente: tá bem, do jeito que crianças fazem quando respondem a um pedido que acham maluco. David continuou contando a história. Ele falou sobre a chegada de Eli ao parque, sobre os cortes nas cascas das árvores com Ryan e assim por diante. Quando ele disse: daí Ryan pegou uma raiz e começou a cortá-la, Eli interrompeu. Pause, ele disse baixinho, mas com muita firmeza. Está bem, David consentiu. Agora vamos avançar até o hospital. Até um pouco depois. Até Ryan voltar para casa. Um pouco depois. Até quando ele veio à nossa casa naquela noite. Está bem. David, então, narrou o reencontro alegre dos amigos. A forma como eles se cumprimentaram e depois desapareceram para jogar videogame. David reforçou que Ryan e seus pais enfatizaram que não ficaram chateados com Eli e que consideravam o episódio um acidente. David olhou para o filho. Esta é a história, certo? É, exceto aquela parte que deixamos de fora. Eu sei. Vamos retroceder, voltar para quando pausamos e tentar entender o que aconteceu. Lembre-se de que a história tem um final feliz. Está bem. David conduziu Eli através das partes mais dolorosas da narrativa e, às vezes, Eli usou o botão de pause novamente. Afinal, eles conseguiram chegar ao fim da história e, ao fazer isso, Eli começou a liberar os medos associados a lâminas e cortes. Quando voltaram ao final feliz, David viu os músculos de Eli relaxando e a tensão na voz dele diminuiu dramaticamente. Durante as semanas seguintes, eles tiveram de retornar à história e contá-la novamente. Eli ainda se sentia um pouco nervoso perto das lâminas, mas, com a ajuda do pai, seu hipocampo integrou as memórias implícitas em sua consciência explícita. Como resultado, conseguiu lidar com questões que haviam ressurgido. Ele e o pai construíram, então, um dos melhores carrinhos de madeira e batizaram-no de Fator Medo, escrevendo esse nome dos dois lados com letras assustadoras estilo Halloween. Lembre-se de que o objetivo é ajudar nossos filhos a pegarem as experiências que estejam perturbando suas vidas sem que saibam disso, as peças de quebra-cabeça espalhadas em suas mentes, e torná-las explícitas, para que o quadro completo do quebra-cabeça possa ser visto com clareza e significado. Ao apresentá-los ao controle remoto da mente, que controla o DVD player interno deles, você torna o processo de contar histórias muito menos assustador, pois lhes oferece certo controle sobre aquilo com que lidarão, para que possam interagir com a questão no próprio ritmo. Dessa forma, poderão olhar para determinada experiência que os assustava, irritava ou frustrava, sem ter imediatamente de revivê-la cena por cena. Estratégia do cérebro por inteiro número 7. Lembrar para lembrar. Tornando a recordação parte da vida diária da família. O ato de lembrar ocorre naturalmente para a maioria das pessoas. Mas a memória é como muitas funções do cérebro, quanto mais a exercitamos, mais forte se torna. Isso significa que quando fazemos nossos filhos se lembrarem dos fatos, fazendo-os contar e recontar suas próprias histórias, melhoramos a capacidade de eles integrarem memórias implícitas e explícitas. Assim, nossa segunda sugestão é simplesmente que você se lembre de lembrar. Durante suas diversas atividades, ajude seus filhos a falarem sobre suas experiências, para que possam integrar suas memórias implícitas e explícitas. Isso é especialmente importante quando se trata dos momentos mais importantes e valiosos da vida deles. Quanto mais você os ajuda a trazer aqueles momentos dignos de nota para a memória explícita, como experiências familiares, amizades importantes ou ritos de passagem, mais claras e influentes serão essas experiências. Há muitas maneiras práticas de encorajar seus filhos a se lembrarem. O mais natural é fazer perguntas que os façam recordar os acontecimentos. Com crianças muito pequenas, seja direto e volte a atenção delas aos detalhes do dia. Você foi à casa da Carrie hoje. O que aconteceu quando chegamos lá? Simplesmente contar mais uma vez fatos básicos como esses ajuda a desenvolver a memória dos seus filhos e prepara-os para interagir com memórias mais significativas ao longo do tempo. Conforme as crianças ficam mais velhas, podemos ser mais estratégicos em relação àquilo que enfocamos.
Pergunte sobre um problema que elas tenham tido com um amigo ou professor, uma festa a que tenham ido ou os detalhes sobre o ensaio da peça da escola na noite anterior. Incentive-as a fazer um diário. Estudos demonstraram claramente que o simples ato de recordar e expressar um acontecimento por meio de um diário pode melhorar as funções imunológicas e cardíacas, bem como o bem-estar geral. Mais precisamente aqui, porém, fazer um diário dá às crianças a chance de contar suas histórias, o que as ajuda no processo de produzir significados e melhora a capacidade delas de compreender as experiências passadas e presentes. Quando falamos com pais sobre integração de memória e os estimulamos a ajudarem seus filhos a falar sobre suas experiências, algumas perguntas surgem inevitavelmente: e se eles não quiserem falar? Se eu perguntar sobre a aula de arte e ele disser apenas que estava legal? Se você tem problemas para descobrir detalhes importantes sobre a vida do seu filho, seja criativo. Um truque para crianças mais novas em idade escolar é fazer um jogo de adivinhação ao pegá-las na escola. Diga: conte 2 coisas que aconteceram hoje e uma que não aconteceu. Daí, vou adivinhar quais aconteceram mesmo. A brincadeira pode não ser desafiadora para você, principalmente quando as escolhas delas incluírem a senhorita Derek nos leu uma história, Nico e eu espionamos as meninas e o capitão Gancho me capturou e me deu de comida para o crocodilo, mas pode rapidamente se tornar um jogo divertido pelo qual as crianças esperam ansiosamente. Elas não abrirão a vida para você, a não ser que ouça pelo menos 2 de suas memórias escolares todos os dias, contudo poderá ajudá-las a se acostumarem a pensar sobre o que aconteceu e refletir sobre os acontecimentos do dia a dia. Outra mãe havia se divorciado recentemente e queria se certificar de que ficaria emocionalmente conectada com as filhas enquanto atravessavam aquele período difícil. Então, todas as noites, enquanto jantavam juntas, ela começou o ritual de perguntar: falem sobre o dia de vocês. Contém um ponto alto, um ponto baixo e algo legal que fizeram por alguém. Mais uma vez, atividades e perguntas como essas não apenas estimulam a recordar, mas também fazem as crianças pensarem mais profundamente sobre as próprias emoções e ações, sobre compartilhar seus dias com alguém e sobre como podem ajudar os outros. Para acontecimentos específicos sobre os quais você deseja que seus filhos pensem mais, vejam juntos álbuns de fotos e assistam a vídeos antigos. Uma ótima maneira de ajudá-los a se focarem mais profundamente é desenhar e ilustrar um livro de memória com eles. Por exemplo, quando sua filha volta do primeiro acampamento em que dormiu fora de casa, você pode reunir as cartas que ela enviou, objetos de lembranças e as fotos que ela tirou e criar um livro de memórias com ela. Ela pode escrever histórias e fazer anotações nas margens: esta era a minha cabana ou isto aconteceu depois da guerra de creme de barbear. Criar um livro como esse estimula a memória da sua filha sobre alguns detalhes que ela de outra forma poderia perder nos meses e anos seguintes, ao mesmo tempo que lhe dá a chance de compartilhar com você mais sobre esse importante acontecimento da vida dela. Simplesmente ao fazer perguntas e estimular a recordação, você pode auxiliar seus filhos a lembrar e compreender acontecimentos importantes do passado, o que os ajudará a compreender melhor o que está acontecendo com eles no presente. Crianças com cérebro por inteiro. Ensine seus filhos sobre tornar explícitas as memórias implícitas. Demos vários exemplos de como conversar com seus filhos sobre memórias implícitas e explícitas. Se perceber que estão tendo dificuldades como consequência de uma experiência passada, uma das melhores coisas que você pode fazer é conversar com eles e ajudá-los a contar novamente a história dessa experiência. Mas também pode ser útil explicar o que está acontecendo no cérebro quando uma experiência passada começa a controlar comportamentos e sentimentos presentes. Você pode explicar assim: integrando a nós mesmos, passando nossas próprias memórias de implícitas para explícitas. Não é apenas na cabeça das crianças que a memória age sem avisar. Isso também acontece, é claro, com os pais. Memórias implícitas influenciam nossos comportamentos, emoções, percepções e mesmo sensações físicas e podemos ignorar completamente a influência do passado sobre nós no momento presente. Dan viveu isso ao se tornar pai. Quando meu filho nasceu, ficava abalado quando ele chorava inconsolavelmente. Sei que choro de bebê é difícil para qualquer um escutar, mas simplesmente não conseguia suportar. Eu era tomado por pânico e ficava cheio de medo e terror. Analisei diversas teorias em relação à minha reação intensa e aparentemente injustificável, mas nenhuma delas parecia se aplicar a mim. Então, certo dia, meu filho começou a chorar e uma imagem me veio à mente, a de um menininho em cima de uma mesa de exame, berrando, com uma expressão de terror no rosto franzido e enrubescido. Estava ao lado dele e minha função, como jovem estagiário em pediatria no Centro Médico da Universidade da Califórnia, era tirar sangue para descobrirmos por que ele tinha uma febre tão alta. Meu colega médico e eu precisamos reviver esse horror com cada criança, um de nós segurando a seringa e o outro, ela aos berros. Não pensava em meu estágio em pediatria fazia anos.
Minha lembrança era de ter tido um ano bom de modo geral e de ter ficado satisfeito quando acabou. Mas os choros do meu filho de 6 meses de idade no meio da noite ativaram o flashback para aquela cena e, ao longo dos dias que se seguiram, comecei a compreender a conexão. Pensei muito naquelas memórias e conversei com alguns amigos e colegas sobre minha experiência. Começou a ficar claro para mim que esse trauma havia permanecido implícito e estava surgindo explicitamente apenas agora. Eu me dei conta de que havia completado meu estágio de um ano e passado para a fase seguinte da vida, sem jamais ter refletido conscientemente sobre minhas experiências dolorosas. Nunca as processei de uma maneira que as tornasse prontamente disponíveis para uma recuperação explícita mais tarde. Anos depois, então, como jovem pai, passei por uma dolorosa autorreflexão que me permitiu ver isso como um problema não resolvido em mim mesmo e consegui ouvir os choros do meu filho como o que eram, sem toda a bagagem do passado. Memórias não examinadas, ou desintegradas, provocam todos os tipos de reações em qualquer adulto que tente viver uma vida saudável e relacional. Mas, para os pais, essas memórias ocultas são especialmente perigosas por 2 motivos principais. Em primeiro lugar, mesmo quando são muito pequenos, nossos filhos conseguem captar nossos sentimentos de medo, aflição ou inadequação, mesmo sem nos darmos conta do que estamos sentindo. Quando um pai se sente incomodado, é muito difícil para a criança se manter calma e feliz. Em segundo lugar, memórias implícitas podem provocar respostas que nos fazem agir de formas que não queremos. Velhos sentimentos como sermos deixados de fora, abandonados ou diminuídos por outras pessoas ou nossos próprios pais podem nos impedir de sermos maduros, amorosos e respeitosos quando interagimos com nossos filhos. Então, da próxima vez que reagir de maneira um pouco exagerada quando se incomodar com seus filhos, pergunte a si mesmo: esta minha reação faz sentido? A resposta pode ser: sim. O bebê está berrando, meu filho de 3 anos acabou de pintar o forno de azul e tudo o que meu filho de 8 anos está fazendo em resposta a isso é aumentar o som da TV, faz total sentido que eu tenha vontade de atirar algum objeto pela janela. Outras vezes, porém, a resposta pode ser: não, esses sentimentos não fazem sentido. Não há motivo para eu levar para o lado pessoal o fato de que minha filha quer que papai leia para ela esta noite e não eu. Não preciso ficar chateada. Com base no que você sabe agora sobre memória implícita, uma percepção dessas é uma oportunidade de analisar tudo com mais profundidade. Se você está reagindo de uma maneira que não consegue explicar ou justificar, provavelmente chegou o momento de se perguntar: o que está acontecendo aqui? Isso está me lembrando algo? De onde, afinal, estão vindo meus sentimentos e comportamentos? Vamos falar mais sobre esse processo na sessão Integrando a Nós Mesmos, do capítulo 6. Além disso, recomendamos o livro de Dan, Parenting from the Inside Out, Criando Filhos de Dentro para Fora, escrito com Mary Artzel, como um belo ponto para começar essa jornada exploratória. Ao integrarmos nossas memórias implícitas e explícitas e lançar a luz da consciência sobre momentos difíceis de nosso passado, podemos ter uma percepção de como o nosso passado pode impactar o relacionamento com nossos filhos. Podemos nos manter alertas em relação a como nossos problemas estão afetando nosso próprio ânimo, bem como a forma como nossos filhos se sentem. Quando nos sentimos incompetentes, frustrados ou excessivamente ativos, podemos olhar para o que está por trás desses sentimentos e analisar se estão conectados com algo do nosso passado. Então, podemos trazer nossas experiências anteriores para o presente e tecê-las na história mais ampla de nossa vida. Quando fazemos isso, podemos ser livres para sermos o tipo de pais que queremos ser. Podemos dar um sentido a nossas próprias vidas, o que ajudará nossos filhos a fazerem o mesmo com a vida deles. Capítulo 5. Estados Unidos de mim integrando as muitas partes de mim mesmo. Tem algo que Josh não consegue fazer? Esta era a pergunta que outros pais faziam a Amber sobre seu brilhante e talentoso filho de 11 anos. Josh parecia sair-se extremamente bem em tudo: escola, esportes, música e atividades sociais, e os amigos dele e seus pais se maravilhavam com sua capacidade. No entanto, Amber sabia que, não importava quanto sucesso obtivesse, Josh tinha sérias dúvidas sobre sua autoestima. Como resultado, ele sentia uma necessidade opressora de ser perfeito em tudo o que experimentasse. Esse perfeccionismo fez acreditar que, apesar de seus muitos sucessos, nada do que fazia era bom o bastante. Ele se torturava emocionalmente sempre que cometia um erro, quer fosse errando uma tacada em um jogo de beisebol, quer fosse esquecendo a lancheira na escola. No fim, Amber levou Josh a uma consulta com Tina, que logo soube que os pais dele haviam se divorciado quando ele era bebê. O pai havia desaparecido, deixando-o para ser criado pela mãe.
Com o passar do tempo, ficou claro que Josh se culpava pela ausência do pai, acreditando que, de certa forma, havia feito o pai ir embora, então, agora, fazia tudo o que estava a seu alcance para evitar erros de qualquer tipo. A memória implícita de Josh havia igualado não ser perfeito com o abandono. Como resultado, os pensamentos que passavam diariamente pela cabeça dele, devia ter me saído melhor, sou muito burro, por que fiz aquilo? Estavam-no impedindo de ser um menino de 11 anos feliz e despreocupado. Tina começou a trabalhar com Josh para ele prestar atenção a esses pensamentos em sua mente. Alguns eram alimentados por memórias implícitas profundamente embutidas que exigiram uma abordagem aprofundada para a cura. Mas ela também o ajudou a compreender o poder da própria mente e como, ao direcionar sua atenção, ele poderia controlar e, em grande medida, realmente escolher como se sentir e reagir a diferentes situações. Para Josh, o grande progresso ocorreu quando Tina apresentou a ele a ideia de visão mental. Visão mental e a roda da consciência. Dan cunhou o termo visão mental e, conforme explica no livro de mesmo nome, o significado mais simples da expressão se resume a duas coisas: compreender nossa própria mente e a do outro. Conectar-se com os outros será o foco do capítulo 6. Por ora, porém, vamos enfocar o primeiro aspecto da abordagem da visão mental: compreender nossa própria mente. Afinal, é aí que a saúde mental e o bem-estar começam, obtendo clareza e percepção sobre nossa própria mente individual. Essa foi a ideia que Tina começou a ensinar a Josh. Ela apresentou a ele um modelo que Dan criou, a roda da consciência. Como você verá no diagrama a seguir, o conceito básico é que a nossa mente pode ser vista como uma roda de bicicleta, com um eixo no centro e raios convergindo em direção ao aro externo. O aro representa qualquer coisa em que prestamos atenção ou de que nos tornamos conscientes: nossos pensamentos e sentimentos, sonhos e desejos, memórias, percepções do mundo externo e sensações de nosso corpo. O eixo é o lugar interior da mente a partir do qual nos tornamos conscientes de tudo o que está acontecendo ao nosso redor e dentro de nós. É basicamente nosso córtex pré-frontal, que você lembrará que ajuda a integrar todo o cérebro. O eixo representa parte do que é chamado de cérebro executivo, porque é aí que tomamos nossas melhores decisões. É também a parte do cérebro que permite a nossa conexão profunda com outras pessoas e com nós mesmos. Nossa consciência reside no eixo e, dali, podemos focar os vários pontos do aro de nossa roda. O modelo da roda da consciência foi imediatamente poderoso para Josh, uma vez que permitiu que ele reconhecesse que os diferentes pensamentos e sentimentos que estavam lhe trazendo tantos problemas eram simplesmente aspectos diferentes dele mesmo. Eram apenas alguns pontos específicos do aro de sua roda e ele não precisava lhes dar muita atenção. Veja a seguir o diagrama da roda da consciência pessoal de Josh. Tina o ajudou a ver que cada conjunto de pontos do aro em que ele focava determinava seu estado mental a qualquer momento. Em outras palavras, o estado mental ansioso e temeroso dele surgia porque ele focava um conjunto de pontos do aro que produziam ansiedade, como o medo que ele tinha de tirar uma nota B no dever de casa ou suas preocupações sobre esquecer as notas durante o solo na banda. Mesmo as sensações físicas que ele tinha, o aperto ansioso no estômago e a tensão nos ombros, eram pontos do aro que o mantinham focado em seu medo de fracassar. A visão mental permitiu-lhe ver o que estava acontecendo em sua própria mente e compreender que era ele quem estava dedicando tanto tempo e energia a esses pontos do aro e, se quisesse, poderia voltar ao eixo, onde poderia ver o quadro global e enfocar outros pontos do aro. Esses medos e preocupações definitivamente faziam parte dele, mas não representavam a sua totalidade. Em vez disso, a partir do eixo dele no centro da roda, que era a parte ponderada e objetiva de si mesmo, ele poderia escolher quanta atenção lhes dar, assim como quais outros pontos do aro queria focar. Como Tina explicou, ao dedicar atenção a esses poucos pontos temerosos do aro, Josh excluiu muitos outros pontos que poderia ter integrado em sua perspectiva do mundo. Isso o fez dedicar todo o seu tempo ao trabalho, estudos, ensaios e preocupações, quando poderia estar prestando atenção a outros pontos do aro, mais produtivos, como sua confiança na própria habilidade musical, a crença de que era inteligente e o desejo de simplesmente relaxar e se divertir de vez em quando. Tina explicou a Josh a importância de integrar as partes diferentes de si mesmo e os aspectos exclusivos de quem ele era, para que poucos dos outros não dominassem completamente todos os demais. Ela disse a ele que não havia problema em prestar atenção aos pontos do aro que o faziam realizar coisas e ser bem-sucedido. Aquelas eram partes boas e mesmo saudáveis dele. Mas esses pontos precisavam ser integrados com os demais, para ele não deixar de lado outras partes de si, que também eram boas e saudáveis. Assim, Josh começou a trabalhar com o objetivo de direcionar seu foco para pontos que não conduziam necessariamente ao perfeccionismo.
Ele começou a prestar atenção especial à parte de si mesmo que adorava simplesmente ficar com os amigos depois da escola, mesmo que isso significasse não se dedicar tanto aos estudos. Ele se concentrou na crença recém-formada de que não precisava ser o artilheiro em todos os jogos e convenceu-se do quanto se sentia bem quando tocava saxofone apenas por prazer, sem se preocupar em acertar todas as notas perfeitamente. Ele não precisava parar de realizar certas atividades e ser bem-sucedido. Ele só precisava colocar esses pontos do aro em contexto com os demais, para integrá-los de forma que fossem apenas algumas das diversas partes de um todo muito maior, um Josh muito maior do que o que criticava a si mesmo por cada erro. É claro que aprender sobre visão mental e a roda da consciência não diminuiu de imediato a tendência de Josh ao perfeccionismo. Contudo, ajudou-o a começar a aceitar que não precisava sentir-se infeliz. Ele percebeu que podia fazer escolhas para melhorar circunstâncias difíceis ao tomar decisões que, aos poucos, lhe permitiram assumir o controle de como vivia e reagia a diferentes situações. Ele e Tina riram juntos, mas só quando ele começou a se sentir frustrado consigo mesmo por não conseguir ser perfeito e se preocupar menos com ser perfeito. Preso no aro. Distinguindo entre estou e sou. O sofrimento de Josh era o resultado de estar preso no aro da roda da consciência. Em vez de perceber o mundo a partir do eixo e integrar seus muitos pontos do ar, ele direcionava toda a atenção para apenas alguns poucos pontos específicos do aro que criavam um estado mental ansioso e crítico. Como resultado disso, ele perdeu o contato com muitas das outras partes do ar que poderiam ajudá-lo a vivenciar um estado mental mais tranquilo e tolerante. É isso que acontece quando as crianças não trabalham com uma roda da consciência integrada. Assim como os adultos, podem ficar presas em determinados pontos do aro, em um ou alguns aspectos específicos de suas existências, o que frequentemente as leva a experimentar rigidez ou caos. Isso não as faz diferenciar estou de sou. Quando crianças experimentam um estado mental em particular, como o sentimento de frustração ou solidão, podem ficar tentadas a se definirem com base nessa experiência temporária, em vez de compreender que aquilo é simplesmente como estão se sentindo naquele momento. Em vez de dizerem estou solitária ou estou me sentindo triste agora, dizem sou solitária ou sou triste. O perigo é que esse estado mental temporário possa ser percebido como parte permanente do self delas. O estado passa a ser visto como uma característica que define quem elas são. Imagine, por exemplo, uma menina de 9 anos de idade que esteja tendo dificuldades com o dever de casa, muito embora a escola costume ser algo tranquilo para ela. A menos que integre seus sentimentos de frustração e inadequação com as outras partes de si mesma, percebendo que uma emoção é apenas uma parte do todo de quem ela é, ela pode começar a ver esse estado momentâneo como um traço ou característica mais permanente de sua personalidade. Ela pode dizer algo como: sou muito burra. O dever de casa é difícil demais para mim. Nunca vou conseguir fazê-lo direito. Contudo, se seus pais ajudarem a integrar as muitas partes de si mesma, reconhecendo os diversos pontos do aro de sua roda, ela poderá evitar se identificar apenas com esse sentimento em particular naquele dado momento. Poderá desenvolver a visão mental para se dar conta de que está frustrada com o fato de estar tendo dificuldade naquele momento, mas isso não significa que seja burra ou que sempre terá problemas. Do eixo de sua mente, ela poderá notar diversos pontos do aro e perceber que, embora esteja com dificuldades no momento, ela demonstrou no passado que normalmente consegue lidar com o dever de casa sem problemas. Ela poderá até conversar consigo mesma de forma saudável, dizendo: detesto este dever de casa. Está me deixando maluca. Mas sei que sou inteligente. Contudo, esta tarefa é muito difícil. A simples atitude de reconhecer diferentes pontos ao longo do aro pode levá-la muito longe ao recuperar o controle e mudar seus sentimentos negativos. Ela poderá ainda se sentir burra, mas com a ajuda dos pais e um pouco de prática, conseguirá evitar enxergar esse estado temporário como uma característica permanente e definitiva. Esta é uma das melhores coisas que a roda da consciência faz: ensina às crianças que elas podem fazer escolhas em relação ao que focar e onde depositar a atenção. Ela lhes dá uma ferramenta que lhes permite integrar partes diferentes de si mesmas, de modo que não se tornam reféns de uma constelação negativa de sentimentos ou pensamentos clamando por sua atenção. Quando crianças, e adultos, aliás, conseguem desenvolver esse tipo de visão mental, fortalecem-se para fazer escolhas que lhes permitem lidar com suas experiências, bem como em relação a como reagir ao próprio mundo. Com o passar do tempo, com a prática, aprendem a direcionar a atenção de maneiras mais úteis a si mesmas e a todos ao redor, mesmo durante momentos difíceis. O poder da atenção focada. Para compreender por que a visão mental oferece escolhas tão fortalecedoras, é útil entender o que acontece no cérebro quando uma pessoa se concentra em um conjunto específico de pontos do aro. Como já falamos, o cérebro muda fisicamente em resposta a novas experiências.
Com vontade e esforço, podemos adquirir novas habilidades mentais. Além disso, quando direcionamos a atenção de uma nova maneira, estamos, na verdade, criando uma nova experiência que pode modificar tanto a atividade quanto, no final, a estrutura do cérebro em si. Eis como isso funciona. Quando vivemos uma nova experiência ou nos concentramos em algo, digamos, em como nos sentimos ou em um objetivo que desejamos realizar, isso ativa os disparos neurais. Em outras palavras, os neurônios, nossas células cerebrais, entram em ação. Esse disparo neural ativa a produção de proteínas que permitem que novas conexões sejam feitas entre os neurônios ativados. Lembre-se de que neurônios que disparam juntos se ligam juntos. Todo esse processo, da ativação neural ao crescimento neural e às conexões fortalecidas, é a neuroplasticidade. Basicamente, isso significa que o cérebro é plástico, ou seja, modifica-se com base no que vivenciamos e no que focamos nossa atenção. Por sua vez, essas novas conexões neurais, criadas quando prestamos atenção em algo, alteram a forma como reagimos e interagimos com o mundo. É assim que a prática pode se tornar uma habilidade e um estado pode se tornar uma característica para o bem ou para o mal. Há muitas evidências científicas demonstrando que a atenção focada leva à remodelação do cérebro. Em animais recompensados por perceber o som, para caçar ou evitar ser caçado, por exemplo, encontramos centros auditivos muito maiores. Em animais recompensados por uma visão precisa, as áreas visuais são maiores. Exames cerebrais de violinistas fornecem mais evidências, mostrando o crescimento e expansão drásticos nas regiões do córtex que representam a mão esquerda, que precisa dedilhar as cordas com precisão, frequentemente em alta velocidade. Outros estudos demonstraram que o hipocampo, que é vital para a memória espacial, é maior em taxistas. A questão é que a arquitetura física do cérebro muda de acordo com aquilo a que direcionamos nossa atenção e o que praticamos. Recentemente, vimos esse princípio em funcionamento em Jason, um menino de 6 anos de idade. Às vezes, ficava obsessivo com medos irracionais, o que estava levando seus pais à loucura. Por fim, começou a ter problemas para dormir porque tinha medo de que o ventilador de teto de seu quarto caísse nele. Seus pais mostraram-lhe diversas vezes o quanto o ventilador estava bem preso ao teto e explicaram, de maneira lógica, o quanto ele estava seguro na própria cama. Mas os pensamentos de seu cérebro do andar de cima racional e lógico estavam sendo sequestrados todas as noites pelo cérebro do andar de baixo. Deitado, permanecia acordado muito tempo depois da hora de dormir, pensando no que aconteceria se os parafusos se soltassem e as pás em movimento caíssem sobre ele, cortando em pedacinhos seu corpo, a cama e os lençóis do Darth Vader. Quando seus pais aprenderam mais sobre visão mental e explicaram a roda da consciência a Jason, de repente ele teve uma ferramenta valiosa que ofereceu alívio não apenas a ele, mas também a toda a família. Como Josh, ele viu que havia ficado preso em seu aro, fixando o medo do que poderia acontecer se o ventilador de teto caísse. Os pais o ajudaram a voltar ao eixo, onde ele poderia reconhecer as sensações físicas que sinalizavam que sua obsessão estava começando a tomar conta da sua mente, sensação de ansiedade no peito, tensão nos braços, pernas e rosto, para, então, redirecionar a atenção a algo que o fizesse relaxar. Dessa forma, poderia dar os passos seguintes para reunir as partes diferentes de si mesmo. Ele poderia pensar em outros pontos da margem da roda, teria confiança de que seus pais o protegeriam e jamais o deixariam dormir embaixo de um ventilador de teto que pudesse cair e machucá-lo, ou a memória do quanto se divertira naquele dia cavando um buraco imenso no quintal. Ou poderia focar a tensão que sentia no corpo e usar algumas imagens guiadas para relaxar sozinho. Como adorava pescar, Jason começou a se imaginar em um barco com o pai. Falaremos mais sobre essa técnica adiante. Mais uma vez, tudo volta para a consciência. Ao se tornar consciente de que estava preso em uma das partes do aro de sua roda e que tinha outras opções nas quais poderia direcionar sua concentração, Jason aprendeu a mudar o foco e, portanto, o estado mental. Isso significa que poderia tomar decisões que tornariam sua vida muito mais fácil tanto para si mesmo quanto para sua roda da consciência. Todos sobreviveram a essa fase difícil sem precisar tirar o ventilador do teto. Porém, mais uma vez, a integração levou não apenas à sobrevivência, mas também à prosperidade. A visão mental foi um curativo para Jason, pois acabou ajudando seus pais a lidarem com um obstáculo noturno específico. Também produziu uma mudança drástica que gerará benefícios até a vida adulta. Em outras palavras, aprender a usar a roda da consciência e mudar a posição para a qual sua atenção era direcionada modificou naturalmente a perspectiva de Jason, mas fez muito mais do que isso. Como Jason, mesmo tão jovem, compreendeu esse princípio e praticou a concentração em outros pontos do aro, os neurônios de seu cérebro dispararam de novas maneiras e fizeram novas conexões.
Esses novos disparos e conexões mudaram a constituição do seu cérebro e o tornaram menos vulnerável não apenas a esse medo e a essa obsessão em particular, mas também a obsessões futuras, como quando ficou apavorado com a ideia de cantar no palco, na apresentação de fim de ano da escola, e nervoso em relação a dormir na casa de um amigo. A visão mental, com a consciência que esta traz, efetivamente mudou o cérebro de Jason. Por causa de sua natureza, talvez ele continue lidando com certas preocupações inerentes à sua personalidade. Contudo, durante o restante da vida, ele colherá os benefícios desse trabalho do cérebro por inteiro que fez quando pequeno e terá à disposição uma ferramenta poderosa para lidar com outros medos e obsessões. Do mesmo modo que a mãe e o pai de Jason atentaram, a visão mental pode ser uma descoberta instigante para os pais, especialmente quando vem o poder da integração funcionando na vida de seus filhos. É muito empolgante compreender e ensinar nossos filhos que podemos usar nossa mente para assumir o controle da nossa vida. Ao direcionarmos nossa atenção, podemos deixar de ser influenciados por fatores dentro de nós e ao nosso redor para influenciá-los. Quando nos tornamos conscientes da grande quantidade de emoções e forças cambiantes em ação ao nosso redor e dentro de nós, podemos reconhecê-las e até abraçá-las como partes de nós mesmos, mas não devemos permitir que nos tiranizem ou nos definam. Podemos mudar nosso foco para outros pontos do aro da roda da consciência, de modo que não sejamos mais vítimas de forças aparentemente fora de nosso controle, mas participantes ativos do processo de decidir e afetar como pensamos e sentimos. Que incrível poder para conferir a seus filhos! Quando eles compreendem alguns princípios básicos de visão mental, frequentemente, as crianças conseguem entender a roda da consciência muito cedo, no início do ensino fundamental, tornam-se capacitados a controlar mais completamente o próprio corpo e mente e mudar de fato a forma como vivenciam diferentes situações de vida. O cérebro do andar de baixo e as memórias implícitas deles os controlarão menos e a visão mental os ajudará a viver vidas plenas e saudáveis com um cérebro integrado. Contudo, e se as crianças ficarem presas no aro e não conseguirem voltar ao eixo? Em outras palavras, se não conseguirem reunir as diferentes partes de si mesmas por estarem tão fixadas em um estado mental específico. Como pais, sabemos que essa emperração acontece o tempo todo. Basta pensar em Josh e em seu perfeccionismo. Mesmo depois de ter compreendido a roda da consciência e as diferentes partes de si mesmo, sua necessidade de ser bem-sucedido em tudo ainda poderá oprimi-lo às vezes. Isso também vale para Jason e seu medo do ventilador de teto. Uma consciência da visão mental e a roda da consciência podem ser muito poderosas, mas isso não significa que as crianças possam facilmente mudar o foco da atenção para outro ponto do aro e seguir em frente com suas vidas. Então, como podemos ajudar nossos filhos a integrarem cada vez mais as diferentes partes de si mesmos e desgrudarem dos pontos do aro que os estejam limitando? Como podemos ajudá-los a desenvolver uma visão mental para poderem controlar suas próprias vidas cada vez mais? Abordaremos algumas maneiras de como você pode apresentar a visão mental a seus filhos e ajudá-los a construir competências que poderão usar diariamente. O que você pode fazer, apresentando seu filho ao poder da visão mental? Estratégia do cérebro por inteiro número 8. Deixe as nuvens de emoções passarem, ensinando que sentimentos vêm e vão. Como dissemos repetidamente em nossa jornada por este livro, é muito importante que as crianças aprendam mais sobre seus sentimentos e os compreendam. Contudo, sentimentos precisam ser reconhecidos pelo que são, condições temporárias e em mutação. São estados, não características. São como o clima. A chuva é real e seríamos tolos se ficássemos parados debaixo dela e a guíssemos como se não estivesse realmente chovendo. Mas seríamos igualmente tolos se pensássemos que o sol jamais reapareceria. Precisamos ajudar as crianças a compreenderem que as nuvens de suas emoções podem, e vão, passar. Elas não se sentirão tristes, com raiva, magoadas ou solitárias para sempre. Esse é um conceito difícil de entender no começo. Quando ficam magoadas ou assustadas, às vezes é difícil perceberem que não sofrerão para sempre. Enxergar a longo prazo não costuma ser fácil para um adulto, imagine para uma criança pequena. Assim, precisamos ajudá-las a compreender que os sentimentos são temporários. Em média, uma emoção vem e vai em 90 segundos. Se conseguirmos comunicar a nossos filhos o quanto a maioria dos sentimentos é fugaz, poderemos ajudá-los a desenvolver a visão mental exemplificada com o menino de que falamos anteriormente, que corrigiu a si mesmo e disse: "Não sou burro. Só estou me sentindo burro neste momento." Crianças menores evidentemente precisarão de ajuda, mas certamente são capazes de entender que os sentimentos vêm e vão. Quanto mais compreenderem essa ideia, menos ficarão presas ao aro de suas rodas e mais serão capazes de viver a vida e tomar decisões a partir do eixo do centro. Estratégia do cérebro por inteiro número 9. Examinar, prestando atenção ao que acontece por dentro.
para que as crianças desenvolvam visão mental e, depois, influenciem os diferentes pensamentos, desejos e emoções rodopiando dentro deles, primeiro precisam se conscientizar do que estão realmente sentindo. Isso significa que uma das funções mais importantes ao criarmos nossos filhos é ajudá-los a reconhecer e compreender os diferentes pontos do aro de suas rodas da consciência individuais. Não é preciso fazer uma reunião formal para transmitir essa ideia. Encontre maneiras de trabalhar esse conceito durante as interações diárias com seus filhos. Recentemente, Tina decidiu que tal ideia seria útil para mudar o humor do filho de 7 anos, ao levá-lo para a escola uma manhã. Como ele estava chateado com o fato de sua ida ao estádio Dodger ter sido adiada, ela aproveitou a oportunidade para apresentá-lo ao para-brisa da consciência. Olhe para todas aquelas marcas no nosso para-brisa. Tais marcas são todas as coisas diferentes nas quais você está pensando e sentindo agora. Tem muita coisa. Está vendo aquela mancha bem ali? Aquilo é o quanto você está bravo com o papai agora. E aquelas marquinhas amarelas de insetos? Elas são a decepção que você está sentindo por não poder ver o jogo desta noite. Está vendo aquela outra ali? É o quanto você acredita no papai quando ele diz que vai levá-lo ao estádio no fim de semana que vem. Aquela outra lá é o quanto você sabe que pode ter um bom dia hoje de qualquer maneira, porque vai almoçar e jogar bola com o Ryan no intervalo. Você pode usar qualquer item à sua frente, um para-brisa, uma roda de bicicleta, o teclado do piano ou qualquer objeto que esteja por perto. Apenas ajude seus filhos a compreender que há muitas partes deles mesmos que eles podem vir a conhecer e integrar entre si. Uma das melhores maneiras de orientar crianças sobre o que há no aro delas é ajudá-las a examinar todos os sentimentos, sensações, imagens e pensamentos que as estejam afetando. Ao prestar atenção nas sensações físicas, por exemplo, as crianças podem se tornar muito mais conscientes do que está acontecendo em seus corpos. Podem aprender a reconhecer borboletas no estômago como marcadores de ansiedade, o desejo de bater como raiva ou frustração, ombros pesados como tristeza e assim por diante. Podem identificar a tensão em seus corpos quando estão nervosas, então, aprender a relaxar os ombros, respirar fundo e acalmarem-se sozinhas. Simplesmente reconhecer sensações diferentes como fome, cansaço, empolgação e mau humor pode lhes fazer compreender o que estão passando e acabar influenciando seus sentimentos. Além das sensações, precisamos ensinar nossos filhos a examinar imagens que estejam afetando a forma como olham e interagem com o mundo. Algumas imagens do passado permanecem, como a memória do pai na maca do hospital ou um momento de constrangimento na escola. Outras podem ser fabricadas por imaginações ou mesmo pesadelos que tenham tido. Uma criança que se preocupa em ser deixada de lado e isolada durante o intervalo pode, por exemplo, imaginar-se sozinha em um balanço solitário. Outra criança pode ter medos noturnos como resultado das imagens das quais se lembra de um sonho assustador. Quando uma criança se torna consciente das imagens ativas em sua mente, pode usar sua visão mental para assumir o controle dessas imagens e diminuir imensamente o poder que exercem sobre ela. Crianças também podem ser ensinadas a examinar sentimentos e emoções que estejam vivenciando. Dedique um tempo para lhes perguntar como estão se sentindo e ajude-as a serem específicas, para que possam passar de vagos descritores emocionais, como bem e mal, para outros mais precisos, como decepcionado, ansioso, com inveja e empolgado. Um motivo pelo qual as crianças não costumam expressar a complexidade de uma emoção em particular é porque ainda não aprenderam a pensar sobre seus sentimentos de uma forma sofisticada que reconheça a variedade e a riqueza que possuem dentro de si. Como resultado, não usam o espectro completo de emoções em suas respostas, preferindo pintar seus quadros emocionais principalmente em preto e branco. Idealmente, queremos que nossos filhos reconheçam que há um colorido arco-íris de emoções dentro deles e que prestem atenção a essas diferentes possibilidades. Sem a visão mental do que está acontecendo dentro do cérebro, eles ficarão presos no preto e branco, como velhas reprises de TV a que assistimos sem parar. Quando têm uma paleta emocional completa, são capazes de experimentar o vívido Technicolor que uma vida emocional profunda e vibrante permite. Mais uma vez, esse ensino ocorre nas interações do cotidiano com seus filhos e começa antes mesmo que eles aprendam a falar. Sei que é chato você não poder comer este doce. Então, conforme eles ficam mais velhos, podemos apresentar sutilmente cada vez mais emoções. Lamento que sua excursão para esquiar tenha sido cancelada. Se isso tivesse acontecido comigo, estaria me sentindo de várias maneiras, irritado, decepcionado, magoado e desapontado. O que mais? Pensamentos são diferentes de sentimentos, sensações e imagens, visto que representam a parte mais esquerda do cérebro no processo de examinar. São aquilo que pensamos, o que dizemos a nós mesmos e a forma como narramos a história de nossa própria vida, usando palavras.
Crianças podem aprender a prestar atenção aos pensamentos que passam correndo por suas cabeças e compreender que não precisam acreditar em todos eles. Podem até mesmo discordar de ideias que não são úteis ou saudáveis, ou mesmo verdadeiras. Por meio dessa conversa consigo mesmas, podem direcionar a atenção para longe dos pontos do aro que as estejam limitando, enfatizando aqueles que as levam à felicidade e ao crescimento. A visão mental permite que retornem ao eixo e prestem atenção aos próprios pensamentos. Então, desse ponto de consciência, podem usar a conversa consigo mesmas para se lembrarem de outros pontos do aro, de outros pensamentos e sentimentos que também são partes importantes delas mesmas. Por exemplo, uma menina de 11 anos pode olhar no espelho e dizer: que burrice ficar queimada de sol no acampamento. Que burrice! Contudo, se seus pais lhe ensinaram a discutir com os próprios pensamentos negativos, ela pode recuar um pouco e se corrigir. Qual é? Isso não é uma burrice. É normal se esquecer das coisas, às vezes. Quase todas as crianças tomaram sol demais hoje. Ao ensinarmos nossos filhos a examinarem a atividade de suas mentes, podemos ajudá-los a reconhecer os diferentes pontos do aro ativos dentro deles e a ganhar mais percepção e controle de suas vidas. Perceba também o quanto todo o processo é integrado quando se trata de como o cérebro recebe diferentes estímulos. O sistema nervoso se estende ao longo de todo o nosso corpo, funcionando como poderosas antenas que leem as diferentes sensações físicas de nossos 5 sentidos. Assim, tiramos as imagens do hemisfério direito do cérebro, combinando-as com os sentimentos que surgem do cérebro esquerdo e o sistema límbico. Então, no fim, relacionamos tudo com os pensamentos conscientes que se originam em nosso hemisfério esquerdo e as habilidades analíticas de nosso cérebro do andar de cima. Examinar nos ajuda a compreender a importante lição de que nossas sensações corporais moldam nossas emoções e nossas emoções moldam nosso pensamento, assim como as imagens em nossa mente. As influências vão para o outro lado também. Se temos pensamentos hostis, podemos intensificar um sentimento de raiva que, por sua vez, pode tensionar os músculos de nosso corpo. Todos os pontos do aro, sensações, imagens, sentimentos e pensamentos, podem influenciar os outros, juntos, criam nosso estado mental. A próxima vez que tiver alguns minutos no carro com seus filhos, faça o jogo de examinar, fazendo-lhes perguntas que os ajudem no processo de exame. A seguir, veja um exemplo de como você pode começar. Você: vou falar algo sobre o que as sensações do meu corpo estão me dizendo. Estou com fome. E você? O que o seu corpo está dizendo? Seu filho: o cinto de segurança está raspando o meu pescoço. Você: ah, essa é boa. Vou arrumar isso em seguida. E imagens? Que imagens estão passando pela sua mente? Estou me lembrando daquela cena engraçadíssima da sua peça na escola e de você com aquele chapéu esquisito. Seu filho: estou pensando no trailer que vimos daquele filme novo. Aquele sobre os aliens. Você: precisamos ver aquele filme. Agora, sentimentos. Estou muito empolgado com a visita de vovó e vovô amanhã. Seu filho: estava pensando que Claire deveria ter mais tarefas do que eu, já que é mais velha. Você, sorrindo: que bom que você é ótimo tendo ideias. Vamos pensar um pouco mais nessa. Mesmo se a situação parecer boba, o jogo do exame é uma boa maneira de seus filhos prestarem atenção à própria paisagem interior. Ao simplesmente conversar sobre a mente, lembre-se de que já estamos ajudando a desenvolvê-la. Estratégia do cérebro por inteiro número 10. Exercitar a visão mental. Voltando ao eixo. Falamos antes sobre o poder da visão mental e da atenção focada. Quando as crianças se fixam em um conjunto de pontos de sua roda da consciência, precisamos ajudá-las a mudar o foco, para se tornarem mais integradas. Elas sabem que não precisam ser vítimas dos pensamentos, sentimentos, sensações e imagens dentro de si e devem decidir como pensar e sentir suas experiências. Isso não ocorre naturalmente para as crianças, mas elas podem rapidamente aprender a focar a atenção de volta ao eixo. Podemos lhes dar ferramentas e estratégias para se acalmarem e integrarem seus diferentes sentimentos e desejos. Uma das melhores formas de os pais fazerem isso é apresentar-lhes exercícios de visão mental que as ajudem a voltar ao eixo. Quando ajudamos nossos filhos a retornar ao eixo de suas rodas, nós os auxiliamos a se tornarem mais focados e centrados para permanecer conscientes dos muitos pontos do aro que estejam afetando suas emoções e seus estados mentais. A seguir, veremos como uma mãe, Andrea, ajudou sua filha de 9 anos, Nicole, a voltar ao eixo para lidar com a ansiedade de se apresentar em um recital de música. Na manhã do recital, Andrea se deu conta de que Nicole estava compreensivelmente nervosa porque ia tocar violino diante dos amigos e dos pais. Ela sabia que os sentimentos da filha eram normais, mas também queria ajudá-la a ficar menos presa ao aro. Então, apresentou-lhe um exercício de visão mental.
Andrea fez Nicole se deitar de costas no sofá, e ela sentou na cadeira ao lado dela. Então, começou a ajudar a filha a se conscientizar sobre o que estava acontecendo dentro de si. A seguir, veja um resumo do que ela disse. Muito bem, Nicole, enquanto estiver deitada sem se mexer, movimente os olhos pela sala. Mesmo sem mexer a cabeça, você consegue ver a luminária em cima da mesa. Agora, olhe para suas fotos de bebê. Está vendo? Agora olhe para a estante de livros. Está vendo o grande livro do Harry Potter lá? Agora olhe de novo para a luminária. Está vendo como você tem o poder de focar a atenção em toda esta sala? É isso que quero ensinar a você, mas vamos focar sua atenção no que está acontecendo dentro da sua mente e do seu corpo. Feche os olhos e preste atenção em seus pensamentos, sentimentos e sentidos. Vamos começar com o que você ouve. Vou ficar em silêncio por alguns segundos e você prestará atenção aos sons ao nosso redor. O que está ouvindo? Aquele carro passando? O cachorro latindo do outro lado da rua? Está ouvindo seu irmão com a torneira ligada no banheiro? Você está consciente desse som simplesmente porque ficou parada e focou a atenção em ouvi-los. Você os ouviu de propósito. Agora, quero que sinta a sua respiração. Primeiro, perceba o ar que entra no seu nariz e sai dele. Agora, sinta seu peito subindo e descendo. Perceba a forma como a sua barriga se mexe toda vez que você inspira e expira. Novamente, ficarei em silêncio por alguns segundos. Durante esse tempo, mantenha o foco na sua respiração. Outros pensamentos lhe virão à mente e você, provavelmente, pensará até mesmo no recital. Tudo bem. Quando perceber que sua mente está vagando e você estiver pensando em outra coisa ou estiver começando a se preocupar, volte a enfocar a inspiração e a expiração. Acompanhe essa onda da inspiração e da expiração. Depois de pouco mais de um minuto, Andrea disse para Nicole abrir os olhos e sentar-se. Andrea explicou que essa técnica é uma forma poderosa de acalmar a mente e o corpo. Ela disse para a filha guardar esse exercício no bolso para quando precisasse, por exemplo, pouco antes do recital. Se ela começasse a sentir o coração batendo forte demais pouco antes de tocar violino, poderia voltar a pensar na respiração entrando e saindo, mesmo com os olhos abertos. Veja como um exercício de visão mental tranquilizador como este pode ser uma ferramenta simples, mas poderosa para ajudar uma criança a lidar com medos e outras emoções desafiadoras. Além disso, exercícios de visão mental conduzem à integração, porque, como sabemos, quando focamos nossa atenção, neurônios disparam e se tornam ativos, e então se ligam a outros neurônios. Neste caso, quando Andrea ajudou Nicole a focar a própria respiração, ela não estava apenas tratando dos sentimentos de ansiedade da filha. Estava também ajudando a menina a retornar ao próprio eixo, para perceber outras partes de si mesma e até sensações físicas que poderia, então, mudar intencionalmente. Desta maneira, seus neurônios associaram o ato de focar totalmente na respiração com os neurônios relacionados a sensações de calma e bem-estar. Ela passou para um estado mental completamente novo e foi capaz de voltar ao eixo. Embora esse exemplo se concentre em uma criança mais velha, em idade escolar, crianças mais jovens também podem se beneficiar de exercícios de visão mental. Mesmo com 4 ou 5 anos de idade, as crianças podem aprender a focar a própria respiração. Uma boa técnica é fazê-las deitarem e colocar um brinquedo, como um barco, sobre a barriga delas. Peça-lhes, então, que enfoquem o barco, observando-o subir e descer enquanto navega as ondas da respiração. Não estamos sugerindo que exercícios de visão mental exigem que uma pessoa se deite e entre em estado meditativo. Uma das melhores ferramentas que você pode dar a seus filhos quando se sentirem ansiosos ou com medo, ou mesmo quando estiverem com problemas para pegar no sono, é ensiná-los a visualizar um lugar onde se sintam calmos e tranquilos, flutuando em uma boia na piscina, sentados à margem de um rio do qual se lembrem de uma viagem em que vocês acamparam ou balançando em uma rede na casa dos avós. Exercícios de visão mental levam à sobrevivência, que pode ajudar as crianças a lidarem com ansiedades e frustrações, para crianças mais velhas, até mesmo com raiva intensa. Mas essas estratégias também fazem prosperar. Depois que Andrea apresentou a Nicole o exercício de visão mental antes do recital, no qual ela acabou relaxando e tocando lindamente, elas retomaram exercícios semelhantes de vez em quando, com Andrea guiando Nicole por meio de visualizações como a citada anteriormente. Conforme ficou mais velha e continuou a praticar, Nicole compreendeu mais sobre o eixo de sua roda, de modo que conseguia voltar a ele mais fácil e rapidamente. Ela aprendeu a enfocar mais precisa e especificamente as partes de si mesma que desejava desenvolver e fazer crescer. Pense em algumas formas de ajudar seus filhos a aprenderem a ficar quietos e tranquilos às vezes e encontrarem a profunda tranquilidade existente em seus eixos. De lá, eles serão mais capazes de sobreviver às tempestades que se formam dentro deles a cada instante e terão mais chances de prosperar, emocional, psicológica e socialmente,
conforme se aproximarem da idade adulta. Crianças com cérebro por inteiro. Instrua seus filhos a integrar as muitas partes deles mesmos. Já demos a você diversos exemplos de como outros pais apresentaram a seus filhos a visão mental e o poder da atenção focada. A seguir, veja algo que você pode ler para seus filhos para ensinar esse conceito. Integrando a nós mesmos, olhando para nossa própria roda da consciência, há muitas maneiras de os pais se beneficiarem com a compreensão da visão mental e da roda da consciência. Vamos parar um instante para você observar e experimentar o que estamos falando. Do seu eixo, examine a própria mente. Que pontos do aro têm a sua atenção neste momento? Talvez alguns desses. Estou muito cansada. Queria poder dormir 1 hora a mais. Estou irritada com o fato de meu filho ter jogado o boné no chão. Agora, quando ele chegar em casa, terei de reclamar por isso e por causa do dever de casa. O jantar com os Cooper será divertido esta noite, mas gostaria de ficar em casa. Estou cansada, queria fazer mais coisas por mim. Pelo menos estou tendo o prazer de ler um livro esses dias. Já falei que estou cansada. Todos esses pensamentos, sentimentos, sensações e imagens estão nos pontos do aro da sua roda da consciência e, juntos, determinam o seu estado mental. Agora, vamos ver o que acontece quando você direciona intencionalmente a atenção para outros pontos do aro. Diminua o ritmo por alguns instantes, fique em silêncio e faça as seguintes perguntas. Que coisa engraçada ou encantadora meu filho disse ou fez recentemente? Embora seja monstruosamente difícil às vezes, genuinamente adoro e aproveito ser mãe? Como me sentiria se não fosse mãe? Qual é a camiseta preferida do meu filho? Consigo me lembrar do primeiro par de sapatos dele? Posso imaginar meu filho aos 18 anos com as malas prontas, saindo de casa para estudar na faculdade. Está se sentindo diferente? O seu estado mental mudou? A visão mental fez isso. Desde o seu eixo, você percebeu os pontos do aro na sua própria roda da consciência e tornou-se consciente do que estava sentindo. Então, você mudou o foco, direcionando a atenção para outros pontos do aro e, como resultado, todo o seu estado mental mudou. Este é o poder da mente. Assim você pode, literal e fundamentalmente, transformar a forma como se sente e como interage com seus filhos. Sem a visão mental, você pode ficar preso no seu aro, sentindo-se basicamente frustrado, irritado ou ressentido. A alegria de criar filhos desapareceu nesse momento. Mas, ao retornar ao seu eixo e mudar o foco, você pode começar a sentir alegria e gratidão por ter filhos, apenas por prestar atenção e direcionar a atenção a novos pontos no aro. A visão mental também pode ser imensamente prática. Pense, por exemplo, na última vez que ficou irritado com um de seus filhos. Irritado de verdade, a ponto de ter perdido o controle. Lembre-se do que ele fez e de como você se sentiu furioso. Em momentos assim, a raiva que você sente arde e queima no aro de sua roda. Na verdade, arde tão intensamente que se destaca muito mais do que os outros pontos do aro que representam os sentimentos e o conhecimento que você tem de seus filhos, a sua compreensão de que o menino de 4 anos está agindo como um menino normal de 4 anos, a memória de vocês rindo juntos histericamente, apenas alguns minutos antes, enquanto jogavam cartas. A promessa que você fez de que pararia de segurar os braços de seus filhos quando ficasse bravo, seu desejo de servir de modelo adequado para expressões de raiva. É assim que somos dominados pelo aro quando não estamos integrados pelo eixo. O cérebro do andar de baixo assume o controle de qualquer integração partindo da região do andar de cima e outros pontos do aro são eclipsados pelo brilho desse único ponto de sua raiva absoluta. Você se lembra de abrir a tampa? O que precisamos fazer em um momento assim? Isso mesmo, você adivinhou, integrar. Usar a visão mental. Ao focar a respiração, você pode pelo menos começar a voltar para o eixo da sua mente. Esse é o passo necessário que nos permite não sermos consumidos por um único ponto de raiva no aro, ou alguns deles. Quando estamos no eixo, torna-se possível captar a perspectiva mais ampla de que há outros pontos no aro para termos em mente. Podemos tomar um gole de água, dar um tempo e alongar ou parar um instante para nos recompormos. Então, assim que trouxermos nossa atenção de volta ao eixo, ficaremos livres para escolher como queremos responder a nossos filhos, se necessário, repararmos qualquer ruptura em nosso relacionamento. Isso não significa ignorar maus comportamentos. De forma alguma. Na verdade, um dos pontos do aro que você integrará com os outros é a sua crença em estabelecer limites claros e consistentes. Há muitas perspectivas que podemos adotar, incluindo desejos de que nossos filhos ajam de maneira diferente até sentimentos de preocupação sobre como reagimos em relação a eles. Quando ligamos todos esses diferentes pontos do aro juntos, quando usamos o eixo para integrar nossa mente naquele momento, temos disponibilidade de continuar a criação sensível e sintonizada de nossos filhos.
Então, com o cérebro trabalhando integrado, podemos nos conectar com nossos filhos porque estamos conectados com nós mesmos. Teremos mais chances de responder da forma como desejamos, com visão mental e o todo que somos, em vez de termos uma reação imediata provocada por um ponto ardente no aro da roda. Para fazer sua própria prática da roda, acesse http://www.drdanziegel.com. Link na descrição. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho.